Livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Você pode repetir comigo outra vez o versículo de número 12? 1, 2, 3. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado. Eu quero glorificar o Senhor por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui pela segunda vez. Nós estivemos ontem, foi bênção, não é verdade? O que o Espírito Santo de Deus fez, e hoje também está sendo bênção. Eu já cheguei sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, os louvores ministrados. Que presença, que coisa linda, a nossa irmã que louvou. O Espírito Santo de Deus é na tua vida. Que presença maravilhosa. Quando o servo do Senhor Jesus anda com uma presença, é diferente. O que ele canta é diferente. Pode ter 10 pessoas cantando a mesma coisa, mas quando ele pega no microfone, o negócio é diferente. Não é porque é o microfone, é porque a unção está na boca dele. É porque ele é ungido e a unção de Deus está com ele. Nossa irmãzinha também foi boca de Deus, boca profética hoje na minha vida. Deus é contigo. E tudo que tu falou, verdadeiramente é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar o Senhor pela vida do pastor dessa igreja e também juntamente da sua esposa. Que o Senhor Jesus continue abençoando ricamente, poderosamente. Ao irmão também Moreira e a sua esposa, que nos trouxe para este lugar. Por intermédio dele nós estamos aqui nessa noite pela segunda vez, e eu tenho certeza que o Senhor retribuirá sobre a vida deles 100 vezes mais. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir a sua atenção, porque hoje eu quero retratar aqui nesta noite o que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração acerca do que ele fez na minha vida, acerca do que ele fez na minha história. O Senhor, quando ele nos chama para o ministério, ele faz com que nós vivemos verdadeiramente a palavra dele dentro de nós. Então, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, eu vivo esta palavra quando ela vem dizendo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Olha para cá. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida quando ele me chamou para o ministério, e o Senhor trouxe esse versículo para o meu ministério de uma forma poderosa, ao ponto de que toda a minha trajetória estivesse dentro deste versículo. E já já você vai entender o que foi o que o Espírito Santo de Deus fez. Quem acompanha o ministério da pastora Júlia sabe que eu sou um milagre, vivo esse milagre todos os dias. Quem acompanha o nosso ministério sabe que Jesus ainda cura paralítico, sabe que Jesus ainda cura leucemia, que ele liberta, ele tem poder para mudar a história de pessoas. E hoje eu vim aqui para dizer para você o que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar cristão e a minha família toda servindo ao Senhor Jesus Cristo, meus pais pastores. Cresci no Evangelho, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus até a faixa etária de 15 anos. Quando eu cheguei à minha idade de 15 anos, o Senhor começou a usar profetas e a dizer clarecidamente que ele havia me chamado para uma obra, e os sonhos que eu tinha para mim não eram os sonhos que ele tinha. E ele dizia para mim a todo momento: filha, sonhe os sonhos que eu tenho para você, sonhe os sonhos que eu tenho para a tua vida.
Desça na olaria que você vai conhecer revelações e mistério que tu nunca pensou em viver. Aos 15 anos de idade eu fui diagnosticada com 4 doenças na coluna. Eu gostaria de pedir a tua intensa atenção para que você não perdesse o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo, porque daqui a pouquinho vai ter gente derramando lágrimas e vendo que verdadeiramente Jesus ainda faz milagres. Mas é necessário que você abra o teu coração e preste atenção para que você não perca nenhuma vírgula do que o Senhor tem para você nessa noite. Aos 15 anos de idade eu fui diagnosticada com 4 tipos de doenças na coluna, entre elas 4 hérnias de disco, bico de papagaio, escoliose, extensão grave e escoliníase. O médico olhou para minha mãe e disse assim: como que pode uma jovem como ela ter essa rica sorte de ter 4 doenças em uma só região? Quando o médico disse aquilo para minha mãe, a gente se assustou e o médico disse: olha, ao decorrer do tempo você vai observar que essa jovem vai começar a mudar o estilo de vida dela. Agora ela não tem mais uma vida normal. É aí que eu me lembro que quando o Senhor chama um profeta, tudo na tua vida começa a mudar. Nada mais é como antes. E quem está entendendo o que Jesus está falando aqui nessa noite? O médico olhou para minha mãe e ele disse assim: olha, mãe, ao decorrer dos dias você vai perceber que a sua filha vai começar a ter uma mudança no organismo. Ela já não vai ter mais uma saúde como ela tinha. Eu comecei ao decorrer dos dias a sentir fortes dores na coluna. E antes disso eu não sentia nada. Eu tinha uma vida normal, praticava esporte e era uma jovem normal. Mas o Senhor, Ele tem um jeitinho de fazer você entender o centro da vontade dEle. E quando nós não queremos obedecer à voz do Senhor e queremos fugir do propósito que Ele tem para a nossa vida, o Senhor, não provavelmente sendo egoísta ao ponto de não deixar nos escolhermos o que queremos, mas sim Ele coloca situações e propósito em nossas vidas para que nós possamos entender a vontade do Senhor para conosco. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que o Senhor havia já me dito que Ele tinha me chamado para uma obra, mas antes de você profetizar um milagre, você precisa viver o milagre. Antes de você declarar a cura, você precisa viver a cura. E o que o Senhor queria trazer para a minha vida era isto. O Senhor começou a usar vasos e profeta, e Ele dizia: filha, eu vou fazer de ti uma prova viva que eu ainda faço milagres. Vou eu confundir a medicina e vou mostrar que eu sou o médico dos médicos. Enquanto eu vou contando o que Jesus fez, você vai adorando, amém? Sabe o que foi que aconteceu? O médico olhou para minha mãe e disse assim: olha, mãe, dentre essas doenças, a que está mais pior é a escoliose, extensão grave. Para quem aqui não sabe, é uma doença que deixa com que a coluna se torne um S e fique completamente torta, impossibilitando a pessoa andar normalmente. Terríveis são as dores. Então o médico disse: o que podemos fazer? Uma cirurgia com a implantação de 22 parafusos, 2 placas em platinas e 16 eixos. Diga glória a Deus. Quando o médico disse aquilo, eu me assustei. A minha mãe começou a chorar e eu entendia dentro de mim que o Senhor estava tratando comigo, que Ele só queria fazer eu entender que Ele era o médico dos médicos. Porém o Senhor tinha planos mais profundos e o meu deserto só estava começando. Diga por irmão que está do teu lado: você pensa que tem um fim, mas o Senhor coloca uma vírgula. Quando isso acontece, o médico marca para fazer a primeira cirurgia. Quando marca para fazer a cirurgia, foi um sucesso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Saí do centro cirúrgico, operada com 22 parafusos na coluna. Ao decorrer dos dias eu voltei para casa e as pessoas que olhavam para mim não imaginavam que eu teria passado por uma cirurgia daquela. Mas o Senhor tinha um propósito mais profundo e o Senhor falava comigo: minha filha, só está começando o que eu tenho para fazer na tua vida.
Você só está começando a me conhecer. Então aí, depois dessa primeira cirurgia, passa-se 6 meses. Eu me lembro que eu fui louvar em uma cruzada e lá havia aproximadamente 5.000 pessoas. E havia um pregador de fora do país e ele pregava e alguém traduzia o que ele pregava. E quando ele dizia em sua língua diferente, alguém traduzia em português. De repente ele para a sua ministração. E quando ele para a ministração, ele chama alguém para o teu próprio nome. E ele diz: o Senhor está dizendo para tudo. E quando ele diz para que pare tudo, tem que parar tudo. Porque o poder está nas mãos dele. É ele quem comanda tudo. Essa casa aqui, quem comanda é ele. A tua vida, quem comanda é ele. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ele comanda a tua vida, meu filho. Quando isso acontece, o pastor, ele diz: o Senhor está chamando alguém aqui pelo nome. Aí ele diz: aonde é que está Júlia Mendonça Pereira Arantes? Eu fiquei assustada com aquilo, mas o Senhor conhece o teu endereço, o teu CPF. Ele sabe tudo da tua vida. E antes mesmo que você pense, Ele já sabe aquilo que tu queres falar. Aleluia. Quando isso acontece, ele diz: vem aqui, minha filha, na frente, porque Deus tem algo para você nessa noite. Quando eu vou até lá na frente, tem muitas pessoas lá, e o Senhor usava ele para repreender obras de feitiçaria e macumbaria. De repente ele disse: eu não conheço a tua vida, mas o teu Deus conhece. E ele dizia assim: ó, eu olho para ti, e à tua direita eu vejo uma coluna cheia de parafusos. E eu pergunto ao anjo o que é isso. E o anjo me responde que você fez uma cirurgia, e o nome do teu médico é assim, o nome da tua mãe é assim, o nome do teu pai é assim. Por quê? Porque Jesus conhece a tua vida, meu irmão. Jesus só estava querendo mostrar para mim que eu estava na palma da mão dele e que ele estava no controle. Quando isso acontece, vai preparando, glória a Deus. Quando isso acontece, ele diz: estenda as tuas mãos, porque o Senhor vai derramar algo sobrenatural sobre ti. De repente ele começa a falar: o Senhor me mostra muitos CDs na sua mão, e ele me manda dizer para você que vai te levar aos 4 cantos dessa terra, e chegará o momento e a hora que tu vai cantar e paralíticos vão andar. Chegará o momento que tu vai profetizar a cura, e tu entrará dentro de lugares aonde muitos não têm coragem de entrar. E ele dizia assim, ó: a unção do Senhor se derramará sobre as tuas mãos. Eu estendi a mão e eu sentia como se fosse uma bola de fogo muito grande. Ali eu comecei a ver o sobrenatural de Deus. Eu comecei a entender o mundo espiritual. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Ele quer revelar coisas profundas para você. Você fica preocupado com a luta que tu está passando, e Ele está querendo que você viva coisas maiores. Ele está querendo que você foque em coisas maiores. Receba nessa noite a unção de Deus na tua vida. Quando ele libera aquela palavra para mim, ele disse assim: o anjo me diz que dentro de 15 dias, na contagem do homem, o anjo vai chegar até você e vai retirar 2 parafusos. Diga glória a Deus. O anjo vai retirar 2 parafusos. E o Senhor está dizendo para você que este será apenas um dos sinais que Ele estará contigo. E Ele me mostra você passando pelo fogo e depois passando pela água. Ele vai te provar ao máximo, mas no final de tudo você vai entender o propósito que Ele tem na tua vida. Quando isso acontece, passa
Passa-se 15 dias ao certo. Passando-se 15 dias e eu me esqueci da profecia. Foi um dia muito atribuloso, um dia muito difícil, um dia muito triste para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Há momentos em nossa vida que a tristeza é tão grande que nós esquecemos de promessas que o Senhor nos faz. Mas Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Ele vai cumprir promessas. Quando isso acontece, eu vou para um médico, para o hospital, porque eu sinto uma forte dor. Depois de 15 dias, eu sinto uma dor muito grande na coluna e a minha cirurgia se abre. Quando a cirurgia se abre, era possível tocar na ponta de 2 parafusos. Diga glória a Deus. Quando eu chego no hospital, o médico se aproxima até mim e ele vem sorrindo e brincando. E ele diz a frase: eu sou o anjo que vai retirar 2 parafusos da sua coluna. Ele fez uma brincadeira, mas ali era o Espírito Santo de Deus falando comigo. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Quando o médico liberou aquela frase, eu entendi que o Espírito Santo estava dizendo: minha filha, eu sou contigo. Eu não disse que eu iria fazer, eu estou fazendo. Não temas, porque eu estou contigo. Então é feita a segunda cirurgia e os 2 parafusos é retirado. Sobraram 20 parafusos. Eu ainda estava com uma marca de uma promessa nas minhas costas. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite? Talvez a dor que você está sentindo, você pensa que é para ser a tua derrota, mas é para ser o seu testemunho, é para ser a marca da tua vitória. Talvez você está pensando nessa noite que o que você está enfrentando é de tristeza, é de vergonha, e Jesus está dizendo: ei, meu filho, é oportunidade para viver o teu milagre. É a marca da promessa que Ele tem na tua vida. Então, quando isso acontece, é feita a segunda cirurgia, foi um sucesso. E eu continuei tendo uma vida normal na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor Jesus. De repente passa-se 4 anos e meio. E quando passa-se 4 anos e meio, o Senhor começa a usar muitos profetas de longe e dizer: minha filha, eu já disse para você que eu te chamei para uma obra e tu está estacionada, porque eu tinha sonhos e queria ser uma pessoa estudada, eu queria ser uma doutora, mas o Senhor tinha outros projetos para mim e Ele queria que eu fosse uma doutora de milagres, que levasse milagres. Quem está entendendo nessa noite? Então o Senhor usa um profeta, e esse profeta vem até mim e ele disse assim: o teu sonho é ser uma doutora, não é? O Senhor te entrega hoje um dom, e esse dom será todas as vezes que você chegar na casa de alguém para orar, você verá como um receituário. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo como um receituário, e você vai trazer um medicamento para a vida dessas pessoas. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Jesus começou a me usar para levar para os lares medicamentos que não ia levar à morte, mas sim à vida, para purificação, transformação e libertação. Ah, Jesus, eu sinto a presença de Deus. Então passa-se 4 anos e meio. E eu sonho, o Senhor me traz uma revelação no sonho. E nesse sonho, eu estava cantando em uma igreja numa cadeira de rodas. E de repente, naquele sonho, eu levantava da cadeira de rodas e andava no meio da igreja profetizando e falando em mistérios. De repente, naquela visão daquele sonho, eu via como se o meu rosto chorava lágrimas de sangue, e o meu semblante era de muita tristeza e dor. Quando foi de manhã, a minha mãe estava estudando a palavra para ministrar à noite. Eu cheguei até ela e eu disse: mãe, essa noite o Senhor me trouxe uma revelação, e dentro de mim há uma voz que diz que eu vou passar por isso, e tem muita coisa me esperando.
Ela disse: está repreendida em nome de Jesus. De repente ela começa a chorar e as lágrimas começam a descer, e ela começa a falar em mistério, e a presença do Espírito Santo de Deus toma conta da área da nossa casa. E ali nós abraçamos e começamos a chorar. E eu dizia: eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu sei que Ele quer fazer uma grande obra dentro de mim. Quando isso acontece, ela liga para o meu pai. O meu pai chega do serviço e ela disse: olha, a Júlia teve um sonho. Eu repreendi a ela o que ela me disse, mas o Senhor logo também me repreendeu e disse para mim, para que nós descemos na oração, porque está vindo tudo isso e muito mais. Então aí nós entendemos que não tinha mais o controle da nossa vida, mas o Senhor estava tomando as rédeas da nossa casa. Quando isso acontece, passam-se 3 meses, e do nada eu comecei a sentir uma fraqueza muito grande. Ao decorrer de quando eu andava, eu sentia uma fraqueza, pastor, e logo eu caía. De repente me sentia uma tontura, ficava fraca e caía. Fomos ao médico e ali já achamos que era algo devido à cirurgia que havia feito. Porém não havia nenhum tipo de problema na cirurgia, estava tudo em perfeito lugar. O médico olhou para minha mãe e disse assim: eu vou fazer um exame especial de sangue nessa menina, porque eu estou achando ela muito verde. Quando o médico diz isso, a gente acha estranho. Então eu fico no hospital a madrugada em observação. Logo pela manhã, o médico chega aos meus pais e diz: eu sinto muito, mas a sua filha tem um tipo de leucemia, um tipo de câncer raro, e há tipo de bactérias espalhado pelo sangue dela, estão se espalhando muito rápido, e não sabemos o que fazer ainda, até porque essa doença é uma doença que ainda não tem um tratamento para ela. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então ali naquele momento meu coração entristeceu, e eu comecei a perguntar ao Senhor: Deus, mas por quê? Nunca saí da tua presença, o porquê o Senhor está permitindo eu passar por isso? Nunca saí da tua presença, sempre estive na tua casa, cresci nos atos da tua palavra. O porquê é, Senhor, que o Senhor está permitindo tanta dor e sofrimento assim? A minha vida já não é mais a mesma, eu já não tenho uma saúde normal, e agora estou passando por tudo isso. O que foi que eu fiz de errado? Então eu comecei a indagar ao Senhor muitas perguntas sem respostas. Sabe por quê? Porque haverá momentos que você vai perguntar coisas para o Senhor e Ele não terá resposta, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Não era o tempo do Senhor me responder. Ele estava trabalhando em silêncio, e eu precisava viver aquele amadurecimento, aquela transformação, aquela purificação dentro de mim. Então aí o Espírito Santo de Deus começou a se revelar dentro do meu espírito. E é bem verdade que algumas pessoas se aproximam mais do Espírito Santo de Deus no momento de dor. Por quê? Porque nos sentimos fragilizados. E quando nós nos sentimos fragilizados, nós damos espaço para tirar o eu, e o Espírito Santo toma de conta. Alguém compreende o que Deus está falando? Quando isso acontece, eu volto para casa e a gente fica correndo de hospital para hospital, atrás de tratamento e medicamentos. Então o cabelo começa a cair, a sobrancelha começa a sumir, o corpo começa a emagrecer muito, o seu semblante já não é mais o mesmo. Eu olhava no espelho e eu sabia que uma tristeza não estava só na minha alma, mas o meu físico representava a tristeza que eu estava sentindo. Então eu comecei a encontrar um refúgio, quando todos os dias pela manhã eu abria a palavra e eu lia em Salmo 91, e eu descobria que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso, aquele que habita. Então eu comecei a ler as Escrituras, e ela começou a servir para mim como um alimento, e eu sentia dentro da minha alma como se fosse água para mim beber. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é: se tu
comer da minha palavra, tu também vai sentir sede. E essa fonte de água viva alimentará o teu espírito. E a todos os dias esse espírito te fortalecerá. Então o desânimo e a carne vai morrendo e o teu espírito vai fortalecendo. Quando isso acontece, passa-se 4 meses, eu emagrecendo. Voltamos o médico e lá eu comecei a tomar sangue. Tomando sangue no hospital, e eu sentia dores terríveis pelo meu corpo. A minha cabeça parecia que estava em 3, de tão grande e inchada. Eu sentia uma dor tão grande, a minha vida era chorar todos os dias. Dormia chorando e acordava chorando. Mas eu sabia que o Senhor tinha o poder para mudar a minha história. O Senhor começou a trabalhar dentro de mim o poder da fé, e eu comecei a exercitar a fé. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha 2 opções: desistir ou persistir, desistir ou continuar, desistir ou avançar. Eu escolhi buscar o meu milagre. Quando passa-se esse período, eu vou para o hospital e lá eu fico internada em observação, tomando medicamentos. E o Senhor envia da Bahia uma grande missionária usada por Deus. Ela entra dentro do hospital, naquela UTI, falando em mistério. Aquela cheia da presença do Senhor Jesus. Tu conhece algum assim? Aquelas do coquinho, cheia da presença do Senhor. Ela entra dentro daquela UTI e ela coloca a mão sobre o meu rosto. E quando ela coloca a mão sobre o meu rosto, olha para cá, ela diz assim: ó, Deus está soprando sobre ti o fôlego de vida nesta hora. Ele está trocando o teu tipo de sangue. A tua boca vai testemunhar o milagre. Era para você ter glorificado mais gostoso para Jesus. Quando ela disse aquilo, eu senti o meu corpo tremer dentro de mim, como se o meu espírito sentisse uma cachoeira de águas entrando dentro de mim. Eu sentia o Espírito Santo de Deus limpando o meu corpo. Aquele cheiro de remédio estava sendo limpado, porque Jesus estava limpando o meu corpo, porque Ele estava fazendo milagre. Mas quando ela libera a palavra para mim, ela disse: olha, porém o Senhor me mostra você chorando lágrimas de sangue. O Senhor me mostra você em uma cadeira de rodas. E ao mesmo tempo que o meu coração se alegrou pela vitória, já me entristeci porque eu não entendi. Senhor, mas qual o sentido? O Senhor me tira de um deserto para me colocar em Lodebar? Eu não estou entendendo. Então o Senhor usa aquela mulher e Ele diz para ela que ela consegue me ver em visão, sentada em uma cadeira de rodas. Ela diz: eu vejo você com o microfone na mão, mas eu vejo você levantando dessa cadeira de rodas. Ela diz: você vai voltar, dentro de 3 a 4 dias tu estará em casa, e você vai começar a viver milagres. Quando isso acontece, passa-se 5 meses. Eu já com uma rotina normal, o cabelo crescendo de novo, o organismo voltando ao normal. Eu tenho sonho pela 3ª vez que estou cantando em uma igreja numa cadeira de rodas. Quando isso acontece, eu acordo de manhã e eu perco todos os movimentos da cintura para baixo. Diga glória a Deus. Quando isso acontece, eu chamo a minha mãe até o quarto, ela vem. E eu digo a ela: mãe, eu não consigo levantar da cama. E eu começo a chorar e eu começo a desesperar porque eu não conseguia mexer as pernas. Você já imaginou? Todos os dias você acorda de manhã e você tem o livre-arbítrio e você consegue levantar para trabalhar, consegue levantar para fazer os teus afazeres, vir para a oração de manhã ou correr atrás do pão de cada dia. Eu estava numa situação que acordei e de repente a minha vida já não era mais a mesma. Eu já não conseguia mais me movimentar. Eu chamei os meus pais e eles se assustaram com aquilo e eu disse: sonhei que eu estava cantando numa cadeira de roda e como o Senhor me disse, Ele está fazendo. Quem compreende, diga aleluia. Aí quando isso acontece, o meu pai, ele diz assim, ó: mas o porquê do Senhor permitir uma dor e um sofrimento tão grande assim na tua vida?
Eu disse para ele: eu sei e sinto que a qualquer momento eu serei um testemunho vivo para a glória de Deus. Aí quando isso acontece, começamos a nossa luta. Eu ainda não tinha passado pelo deserto. Eu estava começando a entrar no deserto nesta fase. Quando a gente começou a ver que os amigos abandonou, todos foram me deixando pelo caminho. Mas Jesus sempre dizia para mim: filha, eu estou contigo. Eu não te deixo sozinha. Aqueles amigos que estavam sempre comigo nas igrejas, todos me deixaram sozinha. Mas o Senhor dizia: filha, eu sempre estive contigo quando tu cantava de pé. Vou continuar contigo enquanto tu estiver cantando sentada. Nessa fase, o Espírito Santo de Deus me ensinou a preciosidade da gratidão. Ser grato todas as manhãs pelo que você tem. Seja chorando, seja doendo ou gemendo, seja grato pelo que você tem. Seja grato pela família que você tem. Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Comece a viver a essência da gratidão na sua vida. Comece a viver a essência da gratidão, porque você anda, porque você fala, porque você enxerga, porque você é uma pessoa normal, abençoada. Seja grato. Seja grata ao Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, nós começamos a nossa luta. A gente corria de hospital para hospital e não encontrava o que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque fazia exames na coluna, de cima para baixo, de baixo para cima. Estava tudo em seus devidos lugares. Então, quando isso acontece, a minha mãe começa a gastar tudo que tem. Ela começa a vender um dos nossos carros. Vendeu o primeiro carro porque a gente começou a gastar muito com medicamentos. Eu sentia tanta dor que eu tomava morfina 4 vezes por dia para suportar a dor que eu sentia. Eu sentia um queimor tão grande, tão forte sobre o meu rosto e sobre os meus braços, porque da cintura para baixo eu não sentia nada, mas nos braços e no rosto eu sentia um queimor, ao ponto da minha mãe colocar água na geladeira, dentro do congelador, para derramar no meu corpo, para que aliviasse. Você tem noção do que é isso? Eu me lembrei que o Senhor disse para mim: vou te passar pelo fogo e depois eu vou te passar pela água. Os meses foram se passando. 3 meses. Minha mãe me levou ao médico e o doutor disse: olha, você não pode ficar levando a sua filha para cima e para baixo, carregada nos braços, como se ela fosse um bebê. Vocês precisam colocar ela numa cadeira de roda até se descobrir o que é que ela tem. Então meu pai começa a chorar e ele não quer aceitar eu sentar na cadeira de rodas. Eu olho para ele e eu digo: pai, eu preciso sentar nela porque é um propósito de Deus. Eu preciso sentar nessa cadeira porque depois o mesmo Deus que me coloca vai me levantar dela. O mesmo Deus que me prova com fogo, me colocando nessa cadeira de rodas, Ele vai me levantar dela e eu vou testemunhar o milagre. Quando isso acontece, eu volto para casa chorando. Passa-se 5 meses e eu ainda na mesma situação. E eu disse: Senhor, eu não vou calar a minha voz, eu vou continuar te louvando. Então, para você que me acompanha nas redes sociais, lá no canal do YouTube, tem vídeo meu cantando na cadeira de rodas. Eu ia para as igrejas para cantar e louvar ao Senhor naquela cadeira de rodas. E todos os dias que eu chegava na igreja, eu perguntava ao Senhor: meu Deus, será que hoje eu vou levantar dessa cadeira de roda como naquele sonho? Eu ia chorando e voltava chorando porque o meu dia de milagre ainda não tinha chegado. O tempo foi se passando e inteira-se 1 ano eu sentada naquela mesma cadeira de rodas. Eu sentada naquela cadeira de rodas, eu profetizava milagres e eu dizia: oh meu Deus, cura, oh meu Deus, liberta.
E pessoas pelo meu caminho foram passando. E um certo dia uma jovem chegou até mim e disse: olha, e se o Senhor disser não e Ele decidir não te curar? Eu disse: Ele pode até não querer me curar, mas Ele me mostrou sentando nessa cadeira e Ele me mostrou levantando dela. Então eu creio naquilo que o meu Deus fala comigo, porque Ele não é Deus de confusão. Ele confia naquilo que Ele fala para o povo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então quando isso acontece, passa-se 1 ano e 8 meses. Eu continuo andando nas igrejas, cantando, profetizando milagres, fazendo a obra de Deus. Mas o corpo vai cansando. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma forma especial. E Ele dizia: filha, vou te revelar o profundo escondido. E Ele começou a me mostrar assassinatos. Ele começou a me mostrar roubos de empresas grandes. Começou a trazer pessoas dentro da minha casa para dar grandes livramentos. Eu estendi a mão e o Senhor curava quem tinha câncer. Eu profetizava um milagre e o Senhor libertava quem tinha vícios. Porque o meu Deus é um Deus de milagres. Eu vim aqui nessa noite dizer para alguém que acredita e que crê que Jesus abre a porta. E a porta que Ele abre, o homem não pode fechar. A porta que Ele tem para você, o homem não pode fechar. 2 anos eu ainda estou na mesma situação, cantando e louvando ao Senhor na cadeira de rodas. E eu cantava e profetizava que iria acontecer milagres. Quando inteira-se 2 anos, o Senhor usa uma profeta e diz assim: a tua prova está para acabar. Ela não acabou, mas ela está para acabar. Então quando o Senhor fala aquilo para mim, o meu coração se enche de alegria e eu sinto que a minha vitória está próxima. Quando isso acontece, a gente continua correndo atrás de médico. E os médicos achavam-se que era algo psicológico. Então eles queriam me internar e achavam que o meu problema era mental. Então eu disse ao Senhor: Deus, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que faz, e o Senhor é quem fará o milagre na minha vida. Eu só vou voltar no médico quando o Senhor falar comigo. Eu não estou dizendo para você que não faça um tratamento com o médico, porque nós temos o Dr. Lucas, e ele também andava com o Senhor Jesus, e o que Jesus tinha que fazer, ele fazia. Mas o que o Dr. Lucas fazia, ele também fazia. Está entendendo que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Então quando isso aconteceu, 2 anos e 8 meses, fui louvar em uma igreja, em uma vigília, e lá o Senhor usa uma profeta, e ela disse: agora tu pode voltar ao médico, porque o teu Deus está tirando as vendas dos olhos dos médicos. Vai preparando, glória a Deus. Quando isso acontece, sabe o que foi que o Senhor fez? Eu volto ao médico por permissão do Senhor, e lá o Senhor me faz eu passar por vários exames, repetindo exames e exames. E quando isso acontece, o médico fica sem explicação. Ele chama a mim e o meu pai e ele diz assim: algo surpreendente. Preparo, glória a Deus. Ele diz: nós temos os exames de antes, durante e depois. A cirurgia que foi feita na Júlia está nessa localização. Ele mostra o exame na nossa frente. Porém, os exames que nós acabamos de fazer nela, mostra-se como se a mão de alguém retirasse um parafuso de um lugar aonde foi colocado e colocasse ele em uma posição contrária. Quem está entendendo o que Jesus está falando? É como se a mão de um médico tivesse retirado um parafuso que estava nessa localização e passou ele para esta localização, perfurando 3 nervos da coluna e lesionando a medula óssea. Quando isso acontece, o médico disse: você pode procurar médicos do mundo inteiro, não terá explicação para o que aconteceu. Por quê?
porque toda cirurgia ela é filmada, e eu tenho os exames de antes, durante e depois para comprovar que este parafuso não foi colocado nesta posição desde a primeira cirurgia. Quem está entendendo o que Jesus está falando? O médico olha para minha mãe e ele disse assim: o que podemos fazer é retirar esse parafuso e vamos fazer uma biópsia para tentar entender o que é que está acontecendo. Porém, o médico queria uma explicação dos meus pais, como se outro médico tivesse me operado. Então aí eu entendi que verdadeiramente a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Ela também penetra, e não há quem possa impedir as mãos do meu Deus agir. O médico olha para minha mãe e ele disse assim: agora vamos retirar esse parafuso, mas nunca mais a Júlia volta a andar. Ela precisa começar a viver com essa limitação e entender que a vida dela nunca mais será a mesma. Ela precisa entender que nunca mais ela vai andar. Quando o médico olha para mim e ele diz isso, eu disse: não, porque o meu Deus me prometeu me levantar dessa cadeira de rodas. Quando eu digo isso para ele, ele diz: se tu crê tanto, então por que é que tu me procurou? Parece irônico e até bruto a expressão dele, mas na verdade não. Na verdade era o Senhor usando ele para aguçar a minha fé. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: existem palavras que motivam você a crer mais. É permissão de Deus na tua vida. Quando ele diz aquilo, eu digo para ele: o meu Deus vai me levantar dessa cadeira de rodas. Mas eu acreditava que o Senhor iria usar a mão dele e eu iria voltar a andar. Então agora é marcada a terceira cirurgia. O médico me abre por inteiro toda a minha coluna e me fecha outra vez. Prepara o glória. Quando ele abre toda a minha coluna, ele observa que não há nenhum parafuso fora do lugar. Eu vou repetir porque parece que teve alguém que não entendeu. Tu não está ligado no trono não, meu filho? Jesus está dizendo nessa noite: eu sou o Deus que coloca a minha mão para fazer o milagre. E quando eu tiro a minha mão, eu a continuo provando que eu ainda estou no controle. O médico então me abre. Se coloca de pé no nome de Jesus. Prepara o glória a Deus. Prepara o glória. Prepara o aleluia. Ah, meu Deus, Jesus ainda vai fazer coisa grande aqui hoje. Ainda tem tempo de papai tocar em crente aqui nesta noite. Quando o médico então me abre e ele fecha outra vez e ele vê, toda a sua equipe vê que não há nenhum parafuso do lugar, ele chama minha mãe no consultório e ele diz para minha mãe: algo aconteceu. E a minha mãe conta para mim que o médico queria obrigar ela a dar uma explicação. Só que eu vou dar para você a receita nessa noite. Milagre não se explica, milagre se vive. Jesus está dizendo assim para ti, ó: tu tem pedido muita explicação, tu tem perguntado muitas coisas, mulher, mas eu digo para ti: o milagre que eu tenho na tua vida para contigo não se explica, mas é para você viver o que eu tenho para você. Jesus vai sacudir a figueira aqui nessa noite. Sabe o que foi que aconteceu? A minha mãe disse que olhou para o médico e disse assim para ele assim: então eu estou entendendo tudo. E ela começa a chorar e diz ela que sente a presença do Espírito Santo e começa a falar em línguas. Ela começa a falar em mistério. E o médico olha para ele e fala: eu não estou entendendo nada, não sei se é crente ou se é macumbeiro, eu não estou entendendo nada. Eu só sei que está acontecendo uma coisa aqui muito estranha. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: o milagre que Deus tem para fazer na tua vida vai confundir muita gente. Vai confundir
confunde muita gente. Ele tem uma mesa preparada para você. E na ceia dessa mesa vai ter muitas coisas sendo reveladas. Quando isso acontece, prepara o glória a Deus, porque eu já estou encerrando. Quando isso acontece, eles me retornam para a UTI de novo. Não havia feito nada, mas porque eles me abriram, tiveram que fazer outros pontos. Então, quando isso acontece, eu estou ali na UTI bem. Eu vejo perfeitamente quando entra uma enfermeira chamada Rose dentro da UTI. Ela se aproxima de mim, preste atenção, prepara o glória a Deus. Ela se aproxima de mim e ela diz assim: olha, tem 8 anos que eu oro ao Senhor e eu peço a Ele para que me dê o dom de visão. E eu sei que som. E aí ela olha para mim e ela diz assim para mim assim, ó: eu sei que todos os médicos disseram que você não vai voltar mais a andar. Prepara o glória, prepara o aleluia. Mas há 8 anos que eu oro e que eu peço ao Senhor para que me dê o dom de visão. E eu olho para ti, Ele me mostra você com o microfone na mão. Aí ela dizia assim, ó: eu olho para você e Ele me mostra você levantando da cadeira de roda dentro da igreja. Quando ela disse isso, a chefe de enfermagem fica de frente com ela e diz para ela: pare com isso, mulher. Tu está louca? Como pode você brincar com o sentimento dela assim, se você sabe que não há diagnóstico? Então ela sai de dentro da UTI falando em mistério, dizendo: ainda verei ela andando para a glória de Deus. Quando isso aconteceu, elas saíram de dentro da UTI, eu ainda deitada na maca. Eu vi quando entrou uma pombinha branca. Meu Deus. Essa pombinha branca entrou dentro daquela UTI. Quem está entendendo? É a presença do Espírito Santo de Deus. Aos olhos humanos não há possibilidade de um pássaro entrar dentro de uma UTI, porque é tudo muito tampado, mas ninguém pode impedir a mão do meu Deus. Essa pombinha entra dentro daquela UTI e ela senta entre as minhas duas pernas. Quando ela senta, eu vejo o meu espírito saindo de mim e eu vejo o meu corpo deitado naquela cama. Eu olho para mim, eu vejo um homem de branco à minha direita e eu pergunto para ele o porquê que eu estou daquele jeito. Aí ele diz para mim assim: porque tu vai voltar e vai profetizar milagres. Quem está entendendo? O dia acaba de amanhecer. Eu quero convidar vocês que estão aí do lado de fora. Eu sei que está um pouco apertado, mas entra para dentro. Jesus está falando para vocês entrarem. Vocês que estão aí do lado de fora, entra. Glória a Deus. Vem bem rapidinho, porque Deus tem coisa grande para fazer. Dá para vocês se apertarem aí. Pode chegar as cadeiras para cá um pouquinho. Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. Pode ficar encostado assim na parede. Fique encostado. Não faz um círculo, não tem problema. Enquanto vocês vão se ajeitando, o Espírito Santo de Deus, Ele permitiu que aquele dia se findasse. Então chega de manhã e eu volto para o quarto. Pode ser chegar mais para cá. Vai ser chegando. Puxa a cadeira, vai dar certo. E aí quando isso acontece, sabe o que foi que aconteceu? O médico me deu alta e eu voltei para casa. Diga glória a Deus. E quando eu volto para casa, eu ainda estou sem andar e não tenho nenhum movimento vitais nas pernas. Passa-se 2 meses e meio. Recebi uma oportunidade para louvar em uma igreja, e quando eu chego lá eu não percebi que a igreja era a igreja do meu sonho. Preparo glória. Quando eu
eu cheguei na igreja, eu não percebi que a igreja era a igreja do meu sonho. As pessoas que estavam na frente eram as pessoas que estavam no meu sonho. De repente, sabe o que foi que aconteceu? Eu ganho a oportunidade e eu começo a cantar: vai acontecer milagres hoje aqui, vai acontecer milagres. Tem como colocar esse playback aí para mim, por favor? Quando isso acontece, eu estou, preparo, glória a Deus, eu estou cantando e profetizando com os olhos fechados. Quando eu abro os olhos, eu já estou no meio da igreja andando e profetizando. Jesus ainda faz milagres. O médico pode tentar fazer, mas se Jesus determinou na tua vida, ninguém toca, ninguém coloca a mão no que Ele tem para fazer na tua vida. Ai, te bancho, raflai, terabanagashai. Quando Ele determina um milagre, eu vou profetizar de novo, porque parece que alguém não entendeu. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres. Feche os teus olhos, porque eu vou cantar esse louvor enquanto eles preparam aqui. Ai, show. Enquanto eles preparam a internet aqui, enquanto eles vão preparando. Ai, vai dando teu glória a Deus aí, vai glorificando, vai. Vai glorificando ao nome do Senhor Jesus, vai. Enquanto você vai glorificando a Ele, Ele vai movendo, Ele vai fazendo. Vai dizendo comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Jesus ainda quer fazer milagres. Depende de você aceitar o milagre que Ele tem para a tua vida. Jesus ainda quer fazer milagres. Ele ainda quer operar maravilhas. Glória a Ti, Papai. Glória seja dada ao Teu nome, Espírito Santo de Deus. Deus de maravilha, Deus eterno. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: vai acontecer milagres. Vai acontecer, tem que acontecer. Aonde Jesus está presente, o milagre acontece mesmo. Não tem quem segura não, meu filho. Se tu glorificar, vai acontecer milagres. Vai dizendo comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não é a pastora Júlia que faz, é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Deus eterno, Deus de maravilha. Enquanto você vai adorando ao nome do Senhor Jesus, Ele vai operando milagre. Enquanto você vai adorando ao Senhor, eu vou cantar esse louvor e o Senhor vai tocar em vidas aqui nessa noite. Ah, rebate, show, raflai, replanto, rabanagasai.